Fala, galera! Vamos dar aí uma passada pelos poliedros e pegar alguns exercícios. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui as relações importantes dessa parte de poliedros, que é a relação de Euler. O que é a relação de Euler? Então, Euler mostrou que a quantidade de vértices mais faces de um poliedro convexo, ele é igual a arestas, quantidade de arestas mais 2. Então, essa é a nossa relação de Euler. Nos exercícios, a gente vai trabalhar essa relação muito aí. Outra relação importante é relação tipo de face. Então, quando a gente tiver um poliedro tipo de face, então, por exemplo, eu tenho um poliedro com 3 faces quadrangulares, 5 faces hexagonais. Então, quando ele der o tipo de face, a relação que a gente tem é a seguinte: se a gente pegar a quantidade de faces de um tipo vezes a quantidade de lados dessa face, e for fazendo essas contas e somando, a gente obtém o dobro de aresta, ou seja, o dobro de aresta basta a gente pegar. Então, por exemplo, a face de um tipo, vou chamar aqui Fn, faces com n lados. Então, se eu multiplicar essa quantidade de faces vezes a quantidade de lados dessa face, e for fazendo isso com todos os tipos de face. Então, suponha que eu tenho uma face de um tipo triangular, vou chamar de fx, mas seria f3 se fosse triangular, vezes x lados. Então, se a gente for fazendo essas contas, a gente percebe que a gente tem o dobro de arestas, ok? Da mesma forma, quando a gente tiver o tipo de ângulo, a gente vai perceber a mesma relação. Então, suponha que a questão fale, o poliedro convexo tem 3 ângulos triédricos, 5 ângulos tetraédricos. O que é isso? É a quantidade de arestas que chegam em cada vértice. Então, se a gente tem, por exemplo, em um vértice chegando 3 arestas, a gente vai ter ângulo triédrico. Então, se a gente fizer essa conta, a quantidade de ângulos, vou chamar aqui de A, de um certo tipo qualquer, a N, então eu tenho aqui ângulos com N arestas. Se a gente multiplicar isso pela quantidade de arestas e for fazendo isso com todos os tipos de ângulos, então eu tenho um ângulo aqui do tipo X, então, por exemplo, ângulos pentagonais seria A5. Então, se a gente multiplicar essa quantidade de ângulos pela quantidade de arestas que estão chegando nesse vértice, e for fazendo essa conta, a gente obtém também o dobro de aresta, ok? E por fim, a gente vai ver aqui a soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro. Então, chamando aqui de SF, soma dos ângulos internos de todas as faces. Então, basta a gente pegar a quantidade de vértices desse poliedro, menos 2, isso vezes 360 graus, ok? Alguns livros vão trazer, né, esse 360 graus como 4R, 4 retos. Então, a fórmula poderia aparecer também como V menos 2 vezes 4R, onde esse R aí, né, são ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então, são 4 retos, 360 graus. Então, em cima dessas relações, a gente vai fazer alguns exercícios já já. Alguns exemplos aqui só para a gente ver essas relações. Então, por exemplo, pegando aqui uma pirâmide, né? A gente tem relação de Euler. Então vamos ver se é válida a relação de Euler. A gente tem aqui nessa figura quantos vértices? Então a gente percebe que a gente tem esse vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Então a gente tem aí 4 vértices, né? Quantas faces a gente tem nessa figura? Então, essa figura ela tem 3 faces em volta aqui, mais a face onde essa figura parece estaria apoiada, né? Então, a gente tem aqui 3 faces, mais uma, 4 faces. E a gente percebe isso também na planificação que foi feita aqui, ó, certo? E arestas. Então, a gente tem arestas, vamos pegar, saindo do ponto A, 3 arestas e mais as 3 lá de baixo. Então, a gente tem 6 arestas.
Então, realmente, a gente percebe a relação de Euler, ela é válida, né? V mais F, A mais 2. Vértices, a gente percebe aqui que são 4, faces são 4 também, arestas são 6 e o 2 da forma. Realmente, 8 igual a 8. Então, vale essa relação de Euler, ok? Qual seria a soma dos ângulos internos de todas as faces desse poliedro? Claro que aqui a gente tem 4 faces que são triângulos. Então, bastaria fazer 4 vezes 180, né, que é a soma de ângulo interno, que daria 720. Mas eu vou fazer pela fórmula de poliedros, que é vértices menos 2 vezes 4 ângulos retos, 360 graus. Então, essa soma dos ângulos internos de todas as faces são 6. Vértices são 4. Então, 4 menos 2, que é da fórmula, vezes 360. E realmente, 4 menos 2 aí dá 2, né? 2 vezes 360, 720 graus. Então, a fórmula aí de soma de ângulo interno. E vamos ver a relação lá do tipo de face e tipo de ângulo. Então, a gente percebe aqui que a gente tem o quê? Cada vértice aqui, existe um ângulo espacial nesses vértices, né? Então, a gente tem 4 ângulos. Em todos esses vértices estão chegando 3 arestas. Então, a gente chama isso de ângulos triédricos, A3, ângulos com 3 arestas. Que nesse exemplo aqui são 4 ângulos, ok? Então, relembrando aí a nossa relação. Se eu pegar a quantidade de a quantidade de ângulos vezes a quantidade de arestas que tem nesse ângulo e for somando, no caso aqui a gente só tem esse tipo de ângulo, isso dá o dobro de aresta. Então, nesse exemplo, o dobro de aresta é igual a 12, 12 dividido por 2. Então, a gente vai ter 6 arestas, que realmente é a quantidade de arestas que a gente percebe aí na figura, ok? Claro que a gente vai trabalhar isso aqui quando a gente não tiver a figura, né? Eu só estou aqui mostrando a validade dessas relações que a gente comentou anteriormente. E tipo de face. Então a gente percebe que tem 4 faces do tipo triângulo. Então a gente chama isso de F faces triangulares, que são iguais a 4, que, que no desenho são apenas faces triangulares. Então, dobro de aresta vai ser a quantidade de faces vezes quantas arestas tem em cada face. Então, isso aqui daria o mesmo valor para arestas, que são 6 arestas, que é o que a gente percebe realmente na figura. Então, eu só estou analisando exemplos para verificar essas relações. Ok? Mais um exemplinho aí. Uma pirâmide, por exemplo, aí, onde a base agora é um quadrilátero, a gente percebe a planificação ao lado aí. Então, olhando a relação de Euler. Vértices, a gente tem os 4 vértices de baixo, mais o de cima, 5. Faces, em volta a gente tem 4 e mais a face que é quadrangular ali, então a gente vai ter 5 faces. E arestas, onde a gente tem, percebendo o quadrilátero ali, são 4 arestas e 4 subindo, vamos falar assim. Então a gente tem 8 arestas, ok? E realmente a relação de Euler é válida, né? O poliedro ele é convexo, então a gente sabe que vértice mais face igual aresta mais 2. Vértices são 5, faces 5, arestas 8 mais 2. Então realmente verificando a validade da relação de Euler, 10 igual a 10. Calculando a soma dos ângulos internos de todas as faces. Então a gente poderia fazer, por exemplo, claro, aqui a gente está vendo a figura, então a gente percebe que ela tem um quadrilátero, seria 360 graus de ângulo interno, e 4 triângulos, 4 vezes 180, 720. 720 mais aquele 360, né, a gente chegaria na soma dos ângulos internos de todas as faces. Mas eu vou fazer pela fórmula de poliedro, que é vértices menos 2 vezes 4 retos, 4 ângulos retos, ou seja, 360 graus. Então, essa soma dos ângulos internos dessas faces são vértices são 5 menos 2 vezes 360.
Então, a gente tem que essa soma será 3 vezes 360, ok? E aí, 3 vezes 360, 1080 graus. Certinho? Vale a relação, então, de Euler e fiz aqui a soma dos ângulos internos de todas as faces desse poliedro. Vamos analisar novamente, então, as relações do tipo de face e tipo de ângulo. Então, a gente percebe aqui quantos ângulos a gente tem. Então, cada vértice nos fornece um ângulo, né? Então, a gente vai ter aqui 5 ângulos, né? Só que a gente percebe o quê? Os 4 vértices na parte de baixo da figura, na base, são 4 ângulos que recebem aí 3 arestas, ou partem desses vértices 3 arestas. Então, a gente chama isso de ângulo triédrico. Nesse exemplo, são 4. E o vértice lá de cima dessa pirâmide, né, que vai nos dar aqui um ângulo do tipo 4 arestas, tetraédrico. Então, a relação, quando a gente tem o tipo de ângulo, é que o dobro de aresta é igual. Então, basta eu pegar a quantidade de ângulos vezes a quantidade de arestas de cada ângulo. E vou fazendo essa soma. Um ângulo com 4 arestas. Então, obtemos aí que o dobro de arestas é 12 mais 6, 18, certo? 12 mais 4, 16, desculpa. 12 mais 4, 16. Só consertando aqui. 16. Então, aresta 16 dividido por 2, 8, que realmente são as 4 arestas do quadrilátero, mais as 4 arestas que estão indo para o vértice superior aí dessa pirâmide, ok? Da mesma forma, a gente viu a relação de faces, né? Então, a gente tem aqui faces de que tipo? Triângulos e quadrilátero, que é F4. Eu tenho quantas faces triangulares? São as faces que estão nas laterais. São 4, né? E faces quadrangulares, que é uma. Relembrando aí que quando a gente fala face quadrangular, não necessariamente tem que ser quadrada, é um quadrilátero, ok? Então, cuidado aí. Beleza. Então, vamos na relação. Dobro de arestas igual quantidade de faces vezes quantidade de arestas nessa face, mais uma face com 4 arestas nela. Então, obtemos aí 12 mais 4, 16, e aí chegamos no mesmo valor de 8 para a aresta, né? Claro que a gente só está analisando, verificando essa relação nesses exemplos. Quando a gente tiver a figura, é claro, obviamente, eu poderia só contar a quantidade de arestas, né? Então a gente vai trabalhar essas relações quando a gente não tiver a figura. E a questão falar para a gente o tipo de face ou o tipo de ângulo, ok? Mais um último exemplo aí, é uma figura aí chamada octaedro, tem 8 faces, poliedro com 8 faces, aí a gente percebe a planificação também. Então, relação de Euler. Então, vamos lá. Quantos vértices a gente tem? A gente tem esses 4 vértices aqui, certo? Mais os de cima e o de baixo. Então, a gente tem aí 6 vértices nesse poliedro. Quantas faces a gente tem? Então, vamos pensar nessa parte mais clara de cima. A gente tem 4 faces que está em volta, mais as 4 de baixo, 8. Dando um destaque aqui que dentro da figura não é face, né? Então, são apenas 8 faces. E arestas? Então, a gente tem aqui 4 arestas nessa parte aqui do meio, 4 subindo e 4 descendo. Então, a gente tem 12 arestas. E aí, realmente, vale a relação de Euler, né? B mais F, A mais 2. Vamos só verificar isso aqui. Então, vértices, a gente tem 6, faces são 8, arestas 12, e o 2 da forma, realmente, 14 igual a 14. Então, vale realmente relação de Euler, é um poliedro convexo. E vamos verificar, vamos fazer a soma dos ângulos internos de todas as faces, que a gente viu que é quantidade de vértices menos 2 vezes 4 ângulos retos, ou 360. Então, essa soma dos ângulos internos dessas faces vai ser 4 vezes 360, que é 1080
440 graus, certinho? Vamos fazer também aqui as relações de aresta, tipo de ângulo e tipo de face. Então a gente percebe, ó, todos esses vértices, todos eles chegam 4 arestas. Então, nessa figura, a gente só tem ângulo tetraédrico, e que no caso são 6 ângulos, né? Cada vértice nos fornece um ângulo. E a relação, então, que a gente conhece, que o dobro de aresta é a quantidade de ângulos vezes a quantidade de arestas que esses ângulos possuem. 24 dividido por 2, 12 arestas, que é realmente a quantidade de arestas dessa figura. E a relação do tipo de face. A gente tem aí faces triangulares apenas, né? E que são 8. Então, da mesma forma, a gente vai trabalhar com a relação de aresta. Dobro de aresta é a quantidade de faces vezes quantidade de arestas que ela possui. Então, o dobro de aresta é igual a 24. 24 dividido por 2, 12. Ok? Então, essas relações são importantes. Relação de Euler, tipo de ângulo, tipo de face e soma de ângulo interno de todas as faces de um poliedro. Beleza? Mais um pouquinho aqui de teoria. Os poliedros de Platão, né? Então, o que são poliedros de Platão? São poliedros convexos. O que é um poliedro convexo? Relembrando aí. Se a gente pegar 2 pontos internos do poliedro e unir esses pontos, se o segmento tiver totalmente dentro da figura, a gente chama isso de poliedro convexo. Caso isso não ocorra, é chamado não convexo ou côncavo. Então, vamos trabalhar aqui com apenas os poliedros, a maioria, né, dos poliedros convexos. Então, aqui a gente tem exemplos, ó, poliedros convexos. Quaisquer 2 pontos dentro dele, o segmento formado fica totalmente dentro dessa figura. Então, ambos são convexos. As faces, para ser um poliedro de Platão, né? Então, ele tem que ser convexo, tem que ter o mesmo tipo de face. Então, se você olhar aqui, ó, as faces que a gente tem nessa figura da esquerda, né, no octaedro, são todas faces do mesmo tipo, triângulos. Não importa as medidas, ok? Apenas tem que ser triângulos. Pode ser triângulos de medidas diferentes. O que importa é que todas as faces têm que ser do mesmo tipo, ok? Mesmo tipo de face. Então, aqui ele é convexo, tem o mesmo tipo de face. A figura da direita, ela é convexa, é um poliedro convexo, porém as faces são do tipo triângulos e quadriláteros. Então aqui não é um poliedro de Platão, ok? Nessa primeira figura, ela é convexa, tem o mesmo tipo de face. Agora vamos ver então o tipo de ângulo. Todos esses vértices chegam 4 arestas, ou partem dele 4 arestas. Então, são todos os ângulos tetraédricos. Então, a gente tem aqui nessa primeira figura um poliedro de Platão. Tem mesmo tipo de face, mesmo tipo de ângulo espacial e é um poliedro convexo. Não obedecendo qualquer uma dessas 3 hipóteses, a gente classifica como um poliedro não sendo de Platão, ok? Olha um exemplo aí, mais um exemplo, chamado tetraedro, né? 4 faces, poliedro com 4 faces. Aqui a planificação dele, para a gente conhecer, uma das planificações, né? Porque existem várias planificações diferentes. Então, no tetraedro, a gente percebe aqui que ele tem, né, o mesmo tipo de face, todas faces triangulares. O mesmo tipo de ângulo, todos os vértices partem 3 arestas, são ângulos triédricos. E ele é também um poliedro convexo. Então, logo, ele é um poliedro de Platão, ok? Classificado como um poliedro de Platão. Hexaedro, hexa 6, poliedro
com 6 faces. Então, vamos analisar aqui. Os ângulos são triédricos, todos eles. Confere. 3 arestas chegando ou partindo desses vértices. A gente tem o tipo de face, que são faces quadrangulares, são quadriláteros. Lembrando que não precisa ser necessariamente quadrado, poderia ser retangular, por exemplo. E ele também é um poliedro convexo, pegando 2 pontos internos, o segmento formado aí ele fica totalmente dentro da figura. Então, esse aqui também, o hexaedro, é um poliedro de Platão. E observamos aí na parte de baixo uma das planificações dele, ok? O octaedro, 8 faces, também é um poliedro de Platão. Você percebe que a gente tem ângulos do tipo, todos com 4 arestas chegando em cada vértice, ângulos tetraédricos. As faces são triângulos, todas elas, então são todas as faces do mesmo tipo, e ele é também um poliedro convexo. Daí, ele também é um poliedro de Platão, ok? Uma das planificações dele aqui na parte de baixo. O dodecaedro também é um poliedro de Platão. Ele tem faces todas do mesmo tipo, que são pentágonos, faces pentagonais. Os ângulos, né? Pode olhar em todos os vértices, chegam 3 arestas, então a gente tem ângulos triédricos, e ele é um poliedro convexo. Qualquer segmento formado com 2 pontos internos, o segmento fica totalmente dentro da figura. Então ele é um poliedro de Platão. Beleza? Uma das planificações dele aí. E icosaedro também é um poliedro de Platão, que a gente percebe, são faces todas do mesmo tipo, triangulares. Os ângulos, se você olhar em cada vértice, partem desse vértice ou chegam nele 5 arestas, então a gente tem ângulos pentaédricos, e ele realmente é um poliedro convexo. Então, poliedro de Platão. Ok? E uma das planificações aí do icosaedro. Então, o Platão, ele provou que realmente só existem 5 tipos de poliedros de Platão, que são com 4 faces, que é o tetraedro, com 6 faces, que é o hexaedro, 8, que seria o octaedro, 12 faces pentagonais, que é o dodecaedro, e icosaedro, que são 20 faces triangulares. Beleza? E aí vem a definição de poliedros regulares. O que são poliedros regulares? São poliedros de Platão, então ele tem que satisfazer todas essas características para ser um poliedro de Platão, e vai ter que aparecer para a gente as medidas, né, das arestas. Elas devem ter mesma medida, serem congruentes. Então, o tetraedro, ele é um poliedro de Platão. Se ele tiver todas as arestas medindo o mesmo valor, a gente tem o que a gente chama de um tetraedro regular. Da mesma forma, o hexaedro. O hexaedro, ele é um poliedro de Platão. No momento que as arestas são todas iguais, então, por exemplo, aqui, se eu tiver todas as arestas de mesma medida, a gente vai ter, então, um hexaedro regular, ok? E aí, da mesma forma, o octaedro, se ele tiver, então, todas as arestas de mesma medida, ele vai ser chamado regular. O mesmo para o dodecaedro e para o icosaedro. Ok? E aí a gente vai pegar alguns exercícios para trabalhar essas relações que a gente fez agora na matéria. Então, vamos lá no primeiro exemplo. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares. Então, faces triangulares, que a gente chama de F3, são 3. Uma face quadrangular, então eu tenho uma face do tipo 4. Uma pentagonal, face com 5 arestas, né? 5 lados nela, e 2 faces hexagonais. Então é aquilo que a gente comentou, né, na teoria. Se nos é dado o tipo de face, a gente vai pensar na relação dobro de aresta. Então, basta pegar a quantidade de faces vezes quantos lados tem em cada face.
e vai fazendo essa conta. Uma face com 4 lados, uma face com 5 lados e duas faces com 6 lados. Então, essa relação vai nos dar a quantidade de arestas. Então, fazendo a conta aqui, ó, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 12, 30. Então, a quantidade de arestas, 30 dividido por 2, 15. Então, a gente tem 15 arestas nesse poliedro aí. Tá? Ele está pedindo para a gente o número de vértices. Porém, se ele nos deu o tipo de face, qual é o total de faces desse poliedro? Nada mais é do que a soma de cada tipo, né? Eu tenho 3 faces de um tipo, uma de outro, outra e duas outras faces. Então, o total de faces é só a gente somar essa quantidade, né? 3, 4, 5, 7 faces. Então, esse poliedro tem 7 faces, 15 arestas. Então, pela relação de Euler, V mais F, A mais 2, a gente vai conseguir achar o valor da quantidade de vértices, que é o que o problema pediu. Então, a quantidade de vértices mais faces, que são 7, é a quantidade de arestas, que a gente descobriu, 15 mais 2. 17 menos 7, a gente obtém que os vértices, então, são 10. E aí, questão resolvida usando aquelas relações que a gente trabalhou. Ok? Mais um. Temos aí um poliedro convexo de 10 arestas. 10 arestas. O número de faces, total de faces, é igual ao número de vértices. Ele está falando isso para gente. E está perguntando quantas faces tem esse poliedro. Então, ele só nos deu aqui, não deu o tipo de face para a gente usar a relação dobro de aresta. Então, é a relação básica, a relação de Euler. Vamos tentar pela relação de Euler. V mais F, A mais 2. Quantidade de vértices. Ele está pedindo na questão quantidade de face. Então, eu vou escrever, se vértice é igual a face, vou escrever no lugar de vértice, vou colocar face. Ok? E como ele nos deu a aresta, 10, aí ficou fácil. 2 vezes F, né? F mais F, 2F igual a 12. Então, a gente obtém que esse poliedro tem 6 faces. Resolvendo a questão aí. Beleza? Mais uma. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6. Então, o que significa aí? O número de arestas excede em 6. Quer dizer, exceder é maior. Então, a quantidade de arestas, se ela é maior, ela será a quantidade de vértices mais 6. Ok? E aí ele pede, calcule o número de faces desse poliedro. Então, aqui, mesmo raciocínio. Se ele não deu o tipo de ângulo, nem o tipo de face, a gente não vai usar lá a relação dobro de aresta. Nem soma de ângulo interno, que não é o que está sendo pedido. Então, vamos na que sobrou, que é a relação de Euler, né? V mais F, A mais 2. A quantidade de vértices. Inicialmente a gente não tem. A quantidade de faces é o que eu quero. Só que a aresta, ele nos deu V mais 6. Então, eu vou substituir aqui e vou manter o mais 2 da fórmula, né? E aí, o que a gente percebe? Ao passar o vértice aqui subtraindo, ele vai cancelar. E aí a gente vai ficar realmente com a variável f, que é a quantidade de face que o problema está pedindo, que basta somar ali 6 com 2, 8. Então, a questão fechou 8 faces esse poliedro. Tranquilo? Mais uma aí. Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares, F4, e faces triangulares, F3. Calcule o número de faces desse poliedro, então ele quer o total de faces,